A gente está sempre de olho aqui no celular, atualizando as informações sobre Memphis Depay, porque o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, está lá na Europa, ao lado do Memphis Depay, pelo que me consta aqui, tentando finalizar toda a parte burocrática e trazer o jogador aqui para o Brasil. A última informação que a gente recebeu, Michele, dá conta de que o Memphis Depay assinou o contrato, tá? Uma espécie de pré-contrato antes de chegar aqui no Brasil e formalizar de vez toda a documentação, mas a informação que me chega agora é de que não tem mais como voltar atrás. Memphis Depay é jogador do Corinthians, agora sim, com contrato assinado, contrato até 2026. Serão 2 temporadas como jogador do Corinthians, aquela operação financeira que a gente já explicou, que vai envolver ações de marketing, vai envolver cerca de 60 milhões de reais do patrocinador master do Corinthians, uma operação total de aproximadamente 84 milhões de reais para esse atacante de 30 anos de idade, vice-artilheiro da seleção da Holanda e que até junho estava jogando Eurocopa e pelo Atlético de Madrid. Ele vem para o Corinthians, vem para o Brasil, com data prevista. Essa é a grande dúvida do momento, quando é que o Memphis Depay chega, e pelas minhas apurações, o Corinthians trabalha com 2 possibilidades, ou terça-feira, amanhã, um período noturno, já quase invadindo madrugada, ou na quarta-feira bem cedo. De qualquer maneira, o clube pretende anunciar o Memphis Depay entre hoje e amanhã, inclusive já fez algumas postagens dando algumas dicas de que deve anunciar muito em breve o Memphis Depay, mas quarta-feira, dia de Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians espera apresentar o Memphis Depay para a sua torcida. A ideia do clube é que ele esteja na Neoquímica Arena e que inclusive vá ao campo ou antes da partida ou durante o intervalo para ser apresentado para a torcida do Corinthians. E enquanto isso, enquanto o Fabinho Soldado está correndo lá na Europa, aqui o pessoal está aqui, no prédio atrás de mim, no Parque São Jorge, correndo atrás de inscrever o jogador. Por quê? Porque no Brasileirão, os clubes podem fazer até 8 trocas até o dia 20 de setembro. Então não vai ter grandes problemas para inscrever o Memphis Depay ou qualquer outro reforço. Para jogar a Copa Sul-Americana, serão 3 trocas até o dia 13. Então temos ainda alguns dias. Só que se o Corinthians quiser usar o Memphis Depay na Copa do Brasil, é bom primeiro que se explique o seguinte: na Copa do Brasil não pode ter reforço inscrito entre um jogo e outro da mesma fase. Então, contra o Juventude para quarta-feira, nenhum reforço pode entrar em campo, porque já houve o primeiro jogo dessa fase, correto? Mas se o Corinthians passar e for à semifinal, aí sim ele pode usar os reforços. Mas para isso, precisa inscrever o Memphis Depay ou qualquer outro reforço até às 19 horas de hoje, daqui a pouquinho. Falta muito pouco tempo para estourar o prazo para o Corinthians ou para qualquer clube inscrever os últimos jogadores na Copa do Brasil. Então, se o Timão passar para os reforços jogarem a semifinal e uma eventual final, precisa necessariamente inscrever esses jogadores, estarem inscritos até às 19 horas de hoje, horário que termina o Gazeta Esportivo. E tô com o celular na mão, só de olho aqui para ver se o homem aparece lá, Mi. Gente, então assim, tá corrida contra o tempo. Eu não sei se vai dar tempo, né? Tô achando que não, né? Tem 20 minutos para fazer isso. 20 minutos. Difícil, né? É difícil porque tem que pedir, o Corinthians tem que pedir, é um trâmite normal, né? Pede a transferência. É uma burocracia, o último né? clube, Complexa. o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid manda a liberação do jogador via CBF. Não é fácil, não. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que Peraí, aí se não inscrever ele não pode jogar o quê? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Só se o Corinthians passar para a próxima fase. Só a Copa do Brasil. Só o brasileiro vai poder. Aí o brasileiro vai poder. Vai. Mas para ele jogar a Copa do Brasil... Mas seria legal, porque aí já pensou se ganha a Copa do Brasil? Então, para ele jogar a Copa do Brasil, como o Salazar explicou, 20 minutinhos. Ele tem que ser inscrito até às 7 horas de hoje, daqui a pouquinho, né? Mas o Corinthians vai passar pela Juventude primeiro. E aí, passando... Aí tem condições de jogar a próxima fase, caso seja inscrito hoje até às 7 horas. Então é uma luta contra o relógio aí, é legal que a gente fique atento até o fim do programa, né, para o Salazar informar se deu certo ou não. Nossa Senhora, vamos ficar de olho. Fica de olho aqui com a gente, até o final do programa. Mas agora falando sobre o Memphis. Vocês gostam da contratação?
Aquela coisa, Michele, é evidente que é um jogador diferente, no Brasil vai sobrar em relação à qualidade técnica, mas está tudo muito em cima da hora. Ele vai chegar com a responsabilidade de carregar o Corinthians nas costas e salvar do rebaixamento. Tem 13 jogos até o fim do Brasileiro. Caso ele não consiga jogar a tempo sábado contra o Botafogo, ele vai ter 12 jogos para ajudar o Corinthians a não cair. Porque se o Corinthians cair com ele aqui, já pensou o Memphis Depay disputando a Série B do Brasileiro? É complicado. Tá escrito? O quê? Pra Série B? Não, que aí já tá garantido. Ah, ele tem que fazer piada, né, gente? É? Então, mas é isso, cara. E aí, Miller? Olha, como o Xará disse, Michele, são essas vertentes que a gente tem que entender, né? Ele sabe da Série B, gente? Ele sabe a situação do clube. né? Lógico que ele sabe. Tem que saber, senão... A situação do clube é difícil, Gente, é delicada, ninguém contou é pra ruim no Campeonato Brasileiro. Ele chega, realmente, ele chega como salvador da pátria. Lógico, ele chega... Se ele chega num Palmeiras, num Flamengo, num São Paulo, que estão arrumados, a possibilidade de dar certo é até melhor. Mas no Corinthians, ele vai ter que vencer, fazer gol, ou seja, ele vai ter que bater os canteiros e cabecear na área, Xará. É mais difícil. Muito mais, muito mais. E aí vai depender do que ele vai conseguir fazer e superar as dificuldades naturais de uma adaptação a um país, a uma cultura, aos companheiros. Vai ter que ter paciência com ele. Vai ter que ter paciência. Até porque eu acho que o grande foco do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho também. Não pode ser as Copas. O Campeonato Brasileiro está lá embaixo. Então o grande foco do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro.